Queridos, Evangelho de Mateus, capítulo 26, peço que você abra a sua Bíblia. Nós vamos dar continuidade àquilo que temos pensado neste texto. E hoje os irmãos perceberão que nós leremos o mesmo texto que lemos domingo passado, porque nós vamos dar continuidade àquilo que falamos domingo passado e vamos tirar algumas lições hoje um pouco mais práticas, nesse texto que fala de uma narrativa, que mostra uma narrativa de algo muito conhecido da igreja, que foi a tríplice negação de Pedro. E muitas vezes, quando nós lemos esse texto e observamos Pedro negando Jesus três vezes, não é? Eu falei para os irmãos como nós nos identificamos, mas nós muitas vezes não percebemos que o clímax, o ápice dessa narrativa não está na negação de Pedro, não é? O objetivo de fato do narrador de Mateus e dos evangelistas a mostrar esse texto, Pedro negando Jesus três vezes, não foi mostrar apenas Pedro negando a Jesus três vezes. O ápice da narrativa não está nesta negação de Pedro. Gostaria que você me acompanhasse, mas nós vamos ler a partir do versículo 68, porque tem um título aí entre o 68 e o 69, que foi colocado, como os irmãos já sabem, para facilitar o entendimento, mas por vezes atrapalha o entendimento. Não é? Porque é uma narrativa e é uma sequência o texto. Versículo 68 do capítulo 26 diz assim: Profetize para nós, ó Cristo, quem foi que bateu em você? Ou banca o profeta para nós, Messias, quem foi que te bateu? Pedro estava sentado fora no pátio. Uma empregada se aproximou e lhe disse: Você também estava com Jesus o Galileu? Mas ele negou diante de todos e disse: Não sei o que você está dizendo. Quando se dirigia para a porta, Pedro foi visto por outra empregada que disse aos que estavam ali: Este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço esse homem. Pouco depois, aproximadamente 1 hora, aproximando-se os que estavam ali, disseram a Pedro: Com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem. E no mesmo instante, o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Até aqui. Irmãos, considerando que o Evangelho de Mateus, e isso é importante que os irmãos se lembrem, considerando que o Evangelho de Mateus ele foi lido pela primeira vez quando a igreja ela enfrentava um período tenebroso de incertezas, exatamente devido aos últimos acontecimentos, considerando que quando Mateus escreveu esse Evangelho, a igreja que leu pela primeira vez esse relato da negação de Pedro 3 vezes, Pedro, ele mostra que esse grande referencial apostólico da igreja, reputado como coluna da igreja, como Paulo escreveu aos Gálatas, ele já havia sido crucificado por Roma. Quando esse evangelho foi lido pela primeira vez, o grande referencial apostólico Pedro já havia escrito suas 2 epístolas e ele já não estava mais vivo. Muito provavelmente nem Paulo estava vivo mais quando a igreja leu pela primeira vez este evangelho. Então, meus irmãos, considerando que esse relato foi lido pela primeira vez pelos irmãos, pela igreja, que quando perceberam que os seus referenciais eles estavam morrendo, com exceção de João, eles provavelmente ficaram em um estado como aquele que eu mencionei de Isaías e do povo de Israel quando morreu o rei Uzias. Provavelmente eles estavam temerosos com aquilo que havia acontecido. E esse evangelho, esse relato da negação de Pedro foi também para redirecionar os olhares, o coração daqueles irmãos, os corações daqueles irmãos para o lugar certo. Porque quando os referenciais se vão, nós precisamos direcionar o nosso olhar para o lugar certo, para o fundamento da igreja, que é Jesus Cristo. Então nós não podemos acreditar que ao escrever sobre a negação de Pedro, Mateus e os outros evangelistas, eles tiveram a intenção apenas de mostrar a fraqueza de Pedro. Não. Ainda mais no ambiente que esse evangelho ele foi escrito.
Mas, meus irmãos, Mateus, a maioria acredita que quando Mateus escreve para um grupo de judeus convertidos, que estavam morando ali na região da Síria, porque eles não podiam viver em Jerusalém, devido à perseguição, à dispersão que houve por volta de 35 depois de Cristo. E esses judeus, crentes em Jesus Cristo, que moravam na Síria, eles estavam perplexos com os últimos acontecimentos, ainda mais sabendo que esse evangelho foi escrito aproximadamente depois de 75 depois de Cristo. Jerusalém estava destruída. Este povo, um povo que aguardava que Jesus era o cumprimento dos profetas, que Jesus era o Messias, Mateus ele escreve, e a gente percebe no livro de Mateus, ele falando muito e mostrando Jesus como o cumprimento dos profetas. Ele é o Messias. E quando Mateus escreve, meus irmãos, Mateus teve muitas intenções, mas eu creio que Mateus ele não quis apenas sustentar que Jesus é o Messias, que devia ser crido, e eles deveriam permanecer crendo. Eu creio que Mateus não teve apenas a intenção de sustentar que Jesus é o verdadeiro mestre, que deu o verdadeiro sentido e interpretação da lei. Vocês ouviram o que disseram, eu porém vos digo. Enquanto aqueles que deveriam ensinar o povo, eles deram uma outra interpretação da lei, Jesus é o verdadeiro mestre que diz de fato o que a lei significa. E Mateus não quis mostrar apenas isso, que Jesus é o mestre, o grande mestre, que deu o verdadeiro sentido da lei do Senhor, que a tradição havia deturpado. Mateus também não quis apenas sustentar que Jesus é aquele que inaugurou o reino de Deus entre os homens. Ele fala muito em seu evangelho. E Mateus também não quis apenas sustentar que o objetivo de Jesus para a sua igreja é que a sua igreja leve o evangelho até os confins da terra, como Mateus escreve no capítulo 28. Mateus sustentou todas essas coisas, mas ele não quis apenas fazer isso. Meus irmãos, ao ser negado por um de seus amigos mais próximos, Mateus confirma que Jesus Cristo, ele como Messias prometido, ele sustentaria sozinho todo o peso do abandono, todo o peso da vergonha, todo o peso da injúria, por amor de suas ovelhas, sozinhos. O mais próximo precisava deixá-lo só. E a igreja precisava entender e crer que ele precisaria, porque ele é o único que sustenta a sua igreja até o fim. Por isso que a nossa lição anterior, de domingo passado, nos mostrou que a firmeza da igreja nunca será sustentada pela firmeza de seus membros, mesmo que esses membros sejam os grandes referenciais ou coluna da igreja. E queridos, eu quero destacar uma nona lição que está ligada à lição de domingo passado. E que lição é essa? A nossa nona lição dessa série. Com certeza essa série será a série mais longa que eu já preguei nesses 8 anos de nossa igreja. A nossa nona lição da série nos ensina que o despertar da consciência é dádiva da graça para redirecionar corações equivocados. Eu vou repetir. O despertar da consciência é dádiva da graça para redirecionar corações equivocados. Nós vamos ler isso na narrativa. Mas como eu disse, essa lição, ela precisa ser entendida na perspectiva do propósito de Mateus e para quem Mateus está escrevendo. Para aqueles irmãos, que haviam perdido os seus referenciais. Mas é impressionante, queridos, como nós percebemos como Deus usa a capacidade dos seus autores bíblicos, como Deus usou a capacidade de Mateus, como Deus usou a capacidade de Lucas, como Deus usou a capacidade de João, a capacidade de argumentação, a capacidade de construção de conteúdo. É impressionante. É impressionante como Mateus, ele é um escritor, ele é um autor muito sábio. Ele constrói a narrativa. Quando ele escreve sobre a negação de Pedro, nós vamos perceber que ele tem intenção de mostrar algo crescendo para chegar a um clímax. E esse clímax é a lição que eu estou trazendo para os irmãos. A lição que eu estou trazendo para os irmãos nesta noite é o clímax
desta narrativa, o despertar da consciência, é dádiva da graça para redirecionar corações equivocados. Perceba uma coisa que talvez você não tenha percebido: as cenas estão acontecendo simultaneamente. Mateus ele faz questão, assim como os outros evangelistas, de mostrar 2 interrogatórios. E esses 2 interrogatórios estão acontecendo ao mesmo tempo. Por isso que eu li o versículo 68 e o 69 junto, porque quando nós lemos o 68, o 69 poderia começar assim: enquanto isso. No 68 nós temos o Sinédrio julgando Jesus e falando: profetize para nós, ó Cristo, quem foi que bateu em você? Aí o texto continua: enquanto isso, Pedro estava sentado fora no pátio. Interessante, uma empregada se aproximou e lhe disse: você também estava com Jesus o Galileu. Então, enquanto o interrogatório está acontecendo dentro da casa de Caifás, outro interrogatório está acontecendo do lado de fora da casa de Caifás. Então, enquanto Jesus está sendo interrogado, preste atenção nesses detalhes. Enquanto Jesus está sendo interrogado pelas autoridades do Sinédrio, dentro da casa, Pedro está sendo interrogado no pátio por uma empregada, por uma serva do sumo sacerdote que se aproximou dele. Enquanto Jesus ele está sofrendo injúrias, falsas acusações que estão sendo levantadas contra ele, as pessoas que estão questionando Pedro do lado de fora não estão mentindo. Elas não estão mentindo. Elas estão dizendo a verdade. Pedro realmente esteve com Jesus. Pedro andou com Jesus. Pedro conhecia Jesus. Pedro era um discípulo de Jesus. Ele estava sendo acusado com verdades. E ele negou essas verdades. Enquanto Jesus está dentro da casa de Caifás, sendo interrogado e suportando todas as injúrias em silêncio, aguardando a condenação, Pedro está negando Jesus cada vez mais e de forma categórica. Aí Jesus é aprovado diante de Deus perante os seus acusadores. Mesmo sendo acusado com falsos testemunhos, Pedro, o referencial apostólico da igreja, ele é reprovado diante de Deus perante os seus acusadores que estão acusando ele com a verdade. Então, meus irmãos, esses 2 acontecimentos simultâneos, esses 2 acontecimentos completamente opostos, nesses 2 interrogatórios, sustentam para a igreja dos tempos de Mateus o porquê a firmeza da igreja nunca estará fundamentada na firmeza de seus membros. E eu quero lembrar aos irmãos uma verdade: quando os crentes leram esse evangelho pela primeira vez, Pedro já estava morto. E isso deve ter sido um choque para eles, porque eles conheciam o grande Pedro. Eles conheciam o grande referencial. E Pedro era um modelo para eles. Leiam as 2 epístolas de Pedro. Pedro era um referencial. Então, provavelmente, queridos, abalados, provavelmente temerosos pelas mortes de Pedro, provavelmente abalados pela morte de Pedro e de Paulo, era tempo da igreja voltar o olhar, voltar o coração, voltar a confiança para o cuidado daquele que é o supremo pastor da igreja. E não era Pedro, não era Paulo, não era ninguém, a não ser Jesus. Mas também eu disse que hoje o sermão seria mais prático. Eu quero destacar algumas verdades para os irmãos importantes que os primeiros leitores do Evangelho de Mateus e também dos demais evangelhos, eles com certeza perceberam. Isso foi muito importante para ajudá-los nos tempos tenebrosos e difíceis que eles estavam vivendo. E essas lições que vamos ver, elas estão embutidas nesta lição principal, que mostra que o despertar da graça, o despertar da consciência, é uma dádiva da graça para redirecionar os corações que estão equivocados. E qual é a primeira lição prática que os irmãos com certeza aprenderam e nós devemos aprender? Primeiro, o cristão não deve desconsiderar a sua capacidade de negar e esconder a sua fé diante de circunstâncias adversas. Eles deveriam entender e aprender isso,
Porque eles estavam enfrentando situações adversas, eles estavam enfrentando pressões, assim como Pedro foi pressionado, assim como Jesus foi pressionado pelo Sinédrio, Pedro também foi pressionado no pátio, e eles estavam sendo pressionados no contexto que eles estavam vivendo. E situações adversas mostram que nós somos capazes de negar a fé ou de esconder a nossa fé em situações adversas, e nós devemos tomar cuidado. Não desconsidere a sua capacidade de esconder a sua fé diante de acontecimentos adversos. Queridos, Pedro, ele seguia Jesus de longe, e ele observava a guarda conduzindo Jesus. Quando Pedro observava, está lá no versículo 58, quando Pedro observava Jesus e a guarda caminhando para o Sinédrio, e ele de longe, Pedro nunca iria imaginar, nunca passaria pela mente de Pedro que ele faria o que ele fez. Nunca. Ele nunca iria imaginar. A noite estava fria. Ao entrar no pátio da casa do sumo sacerdote, o texto fala de João, que João era conhecido do sumo sacerdote. Então João, ele conversou lá com os empregados, e eles abriram a porta e abriram o portão e deixaram Pedro entrar. Quando Pedro entrou, a noite estava fria, e o que Pedro faz? Pedro, ele tentando se esconder, ele se abaixa, e provavelmente para tentar se aquecer, ele se encolhe, e quando ele faz isso, uma mulher aparece. Ela é uma serviçal do sumo sacerdote, ela é uma empregada, e preste atenção nos detalhes. O fato dela ser uma mulher e uma empregada, isso diz muito. Ainda mais no contexto. Ela não era alguém que tinha peso, mesmo sendo serva do sumo sacerdote. E ela se aproxima de Pedro. A providência permite que a gente experimente algumas coisas para nos provar, não é mesmo? Ela se aproxima de Pedro e ela diz assim: opa, eu conheço você, você esteve, é isso que ela diz, você esteve com Jesus, você estava com Jesus o Galileu. Lembrando que Pedro era um discípulo que se destacava. Ele provavelmente estava sempre ao lado de Jesus, sempre, ele se destacava. Então as pessoas viam Pedro. Jesus ensinou muitas vezes no templo. Então muitas pessoas que estavam no templo, inclusive a serva do sumo sacerdote, viu Pedro. E ela chega para Pedro e diz assim: você estava. E é interessante porque quando ela fala, você estava com Jesus o Galileu, outras pessoas elas ouvem. E elas olham para Pedro. E o texto fala que Pedro, ele não fala para a mulher. Pedro, ele olha para todos e diz: eu não sei do que você está falando. Mais ou menos assim, eu creio que você está vendo coisas. Eu creio que você está falando coisas que não tem nada a ver. E aí o que acontece? Acontece que Pedro, Mateus ele vai mostrando, eu gostaria que você percebesse isso, Mateus ele vai mostrando que a pressão vai aumentando e a negação de Pedro vai aumentando. Aí depois que isso acontece, Pedro ele se levanta e ele vai em direção à porta. Que porta? A porta onde Jesus estava sendo julgado? Provavelmente não. Provavelmente Pedro foi em direção à porta de saída. E quando ele está lá, uma outra empregada do sumo sacerdote, ela não diz nada para Pedro, ela diz para as pessoas. Diferente da primeira. Ela não pergunta para Pedro. Ela afirma, ela diz para as pessoas. E olha o que ela diz. Versículo 71. Quando se dirigia para a porta, Pedro foi visto por outra empregada que disse aos que estavam ali: este também estava com Jesus, o Nazareno. E o que Mateus ele relata? E ele negou outra vez, só que agora com juramento. Então está aumentando a pressão, está aumentando a intensidade e veemência de Pedro em sua negação. Isso vai continuar. Mateus ele está mostrando que o negócio está piorando. E aí o que acontece? Pouco depois, aproximando-se os que estavam ali. Agora não é apenas a primeira mulher, não é a segunda mulher. Os que estavam ali se aproximaram e falaram assim: é impossível que você não seja um deles. Sabe por quê? O seu modo de falar te condena. Seria mais ou menos assim: Jesus, ele é um carioca da gema. E os seus discípulos também são aqueles cariocas que puxam S. E Jesus está sendo condenado em São Paulo.
E aí os seus discípulos, Pedro está lá também, próximo ali. E de repente, as pessoas ouvem Pedro falando com aquela empregada, e Pedro puxando o S, e forçando o R, e todo aquele jeito. É impossível. Você é. Um deles, sabe por quê? O seu modo de falar te condena. Porque os galileus, provavelmente, com certeza, eles falavam com um sotaque diferente daqueles que habitavam ali no sul, na região ali de Jerusalém. Agora, queridos, havia muitos riscos e perigos, se Pedro confirmasse que era um discípulo de Jesus, muitos perigos. E por medo de ser preso, Pedro, ele negou Jesus de uma forma que ele nunca imaginou. Agora, queridos, por muito menos, nós encontramos diariamente cristãos negando a sua fé e a sua identidade, não no pátio da casa do sumo sacerdote, não diante de pressões. Nós encontramos por muito menos cristãos negando ao Senhor no pátio de suas empresas, no pátio do seu ambiente de trabalho, no pátio do encontro da família. Nós encontramos cristãos negando a sua fé, escondendo a sua fé nos pátios das faculdades, nos pátios dos cursinhos, ou na busca por relacionamentos que vão afastar esse cristão do Senhor. O que eu quero enfatizar, irmãos, é que todas as circunstâncias, elas são eficazes para revelar se nós estamos mostrando quem nós somos em Cristo ou se nós estamos escondendo quem Cristo é para nós. Todas as circunstâncias são eficazes para fazer isso. Então, quando os irmãos leram pela primeira vez, em tempos tenebrosos, quando os irmãos leram pela primeira vez isso, eles deveriam chegar à seguinte conclusão: se Pedro, sendo quem foi, após fazer afirmações tão firmes de fidelidade a Jesus, porque estava com medo e negou Jesus de forma tão irreconhecível, nós também podemos. Então, diante das pressões que estamos vivendo, nós devemos nos atentar para não negarmos nossa fé. Diante das pressões, diante das perseguições que venhamos a sofrer. Mas há uma segunda lição. O cristão não pode se apoiar em sua própria concepção da verdade para definir o estado de sua fé. O cristão não pode se apoiar em sua própria concepção da verdade para definir o estado de sua fé. No versículo 75, diz assim: então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Meus irmãos, quando o galo cantou, e a partir de agora, os irmãos vão perceber que, com essa negação de Pedro ficando cada vez mais veemente e intensa, os irmãos vão perceber que nós estamos caminhando para o clímax que deveria não apenas fortalecer a igreja, mas também os nossos corações. Quando o galo cantou, e Jesus ele olha para Pedro, o que veio à mente de Pedro não foi a verdade que Pedro pensava sobre ele. O que veio à mente de Pedro foi a verdade que Jesus revelou sobre ele. Não veio à mente de Pedro, quando o galo cantou, a verdade que ele disse para Jesus, a verdade dele: eu nunca te negarei. O que veio à mente dele foi a verdade que Jesus disse sobre ele: você me negará 3 vezes. Isso veio como um sino em sua consciência. Pedro, ele estava tão convicto quanto a sua fidelidade, meus irmãos, que ele aprendeu duramente que não há ninguém que esteja tão firme a ponto de não cair. Duramente ele aprendeu isso. Não há ninguém que esteja tão firme a ponto de não cair. E queridos, isso é mais comum do que nós imaginamos. Isso ocorre, por exemplo, quando nós pensamos que estamos firmes, enquanto os frutos mostram que nós não estamos firmes. Ou quando nós pensamos que estamos saudáveis na fé, mas o afastamento do coração das coisas do Senhor demonstra que nós não estamos bem.
Nós falamos um pouco sobre isso. E por estarmos, queridos, envolvidos com as coisas do Senhor, assim como Pedro, por estarmos envolvidos com as coisas do Senhor, nós podemos ter uma falsa impressão de espiritualidade saudável, quando na verdade o coração ele pode estar na superfície. Na superfície. Não há mais profundidade. E quando nós pensamos que somos o que nós não somos, as circunstâncias revelam quem de fato somos. E eu acho, queridos, que essa lição para os irmãos, os dias tenebrosos dos tempos de Mateus, foi tão importante, porque quando eles olharam para o referencial deles do passado, eles perceberam que também poderia acontecer com qualquer discípulo. Mas vamos chegar agora ao clímax, e assim nós vamos encerrar a nossa reflexão na negativa ou na negação de Pedro. O cristão não pode desprezar o chamado ao arrependimento quando a consciência é despertada pela graça. O cristão não pode desprezar o chamado ao arrependimento quando a consciência é despertada pela graça. Queridos, nessa crescente negação de Pedro, nós chegamos agora, como eu disse, ao ápice. Nós chegamos agora no clímax da cena. O despertar da consciência é dádiva da graça para redirecionar corações equivocados. Toda a cena crescente da negação de Pedro nos leva ao ponto crucial da graça de Deus. Então, o que nós enxergamos aqui? Nós enxergamos a manifestação da graça de Deus ao despertar a consciência de Pedro. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Versículo 74, então Pedro se pôs a jurar com imprecações, e é interessante porque nós não falamos sobre isso. Eu falei domingo passado. Quando Pedro, pela terceira vez, ele é questionado, ele faz juramentos com imprecações. Então ele lança maldições, e eu creio que não sobre ele, como eu mencionei domingo passado, mas sobre os outros, do tipo, malditos sejam. Eu já disse a vocês, creiam no que eu estou falando, eu não conheço tal homem. E quando ele fala isso, o galo canta. E quando o galo canta, ele se lembra. E ele se lembra do quê? Da verdade que Jesus disse. E a Bíblia fala que depois que isso acontece, ele chora amargamente e sai. Meus irmãos, é impressionante quando Pedro ele é despertado. Quando Pedro ele é despertado, ele cai em si. Quando o galo cantou, ele se lembrou de onde ele caiu. E é impressionante como as escrituras sustentam a si mesmas. Quando Salomão escreveu que a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe, Provérbios 29:15, o propósito de Salomão é mostrar a função da vara na disciplina. A vara na disciplina, ela surge, e entenda a vara como aquilo que precisa ser usado para chamar a atenção da criança que está na sua insensatez. A criança entregue a si mesma, ela vive a sua insensatez. O pai que é maduro, a mãe, precisa fazer o quê? Precisa, não literalmente da vara, mas às vezes um chamar de atenção mais firme. E a criança, ela se assusta. E quando a criança se assusta, ela está pronta para a disciplina. A disciplina é o ensino. A vara é o despertar da insensatez. Então, às vezes, o pai faz isso colocando de castigo, o pai faz isso falando mais firme, o pai faz isso dando um tapinha, o pai faz isso de diversas formas. O problema é quando o pai faz com ira. Aí o pai acaba com a disciplina. Mas olha como Deus é sábio. Deus sabe que quando estamos no caminho da insensatez, às vezes algo precisa acontecer para chamar a nossa atenção, para despertar a nossa consciência, para que nós sejamos redirecionados. O galo, meus irmãos, foi uma vara. O galo foi uma vara que despertou a consciência de Pedro para a verdade.
E queridos, quando o Senhor desperta a consciência para a verdade, Ele destrona a nossa autoconfiança e nos mostra a necessidade das misericórdias do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos da graça do Senhor. Mateus havia escrito o que Jesus havia dito, e Pedro estaria perdido. Jesus disse: aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. O que Pedro acabou de fazer aqui? Pedro, ele acabou de negar Jesus diante das pessoas. Então deveria ser o fim para Pedro, mas não foi. E por que não foi o fim para Pedro? Não foi o fim para Pedro por um único fator, por um único motivo. Jesus, um pouco antes, logo depois da ceia, disse para eles: não foram vocês que me escolheram a mim, eu vos escolhi a vós outros. Então o canto do galo, despertou a consciência de Pedro, e ele se lembrou, meus irmãos, da verdade que o Senhor disse sobre ele não acreditava. O despertar do galo, o canto do galo, revelou a Pedro a seguinte verdade: você não é quem você afirmava ser. E o Senhor, Ele nos conduz diante das circunstâncias, muitas vezes, e Ele nos desperta diante de uma situação para mostrar essa verdade. Você não é o que você pensava ser. Você não é capaz de se manter na fé sem a minha graça. Você não é, eu sou em você. Ai de Pedro, se não fosse a graça do Senhor. Agora imagine, irmãos, imagine essa verdade sendo revelada aos irmãos dos tempos de Mateus. Aqueles irmãos ali na região da Síria, provavelmente temerosos com aquilo, com as coisas que estavam acontecendo, Pedro morto, Paulo morto, e a igreja assolada, a igreja dispersa. Eles deveriam entender algumas coisas práticas do tipo: se nosso amado Pedro, se o nosso amado apóstolo Pedro não pôde sustentar o que defendeu sobre sua fé sem a graça de Deus, nós também não podemos. E isso gera o quê? Dependência. Se nosso amado Pedro foi despertado pela verdade de Deus que o sustentava, nós também seremos. Se Jesus não desistiu de Pedro, mesmo quando Pedro negou Jesus, por ter chamado Pedro para ele, nós também não seremos abandonados pelo Senhor. Percebam como muda completamente o nosso entendimento desta verdade, quando nós entendemos no contexto do que aconteceu. Mesmo, meus irmãos, que a verdade nos faça chorar amargamente. Paulo disse que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. E muitas vezes o Senhor irá usar alguma situação para talvez nos fazer voltar. E às vezes esse choro, ele se torna um choro amargo, mesmo que seja apenas no coração. Mas é porque o Senhor fará o galo cantar. E o galo canta quando a nossa consciência ela é despertada. E o Senhor redireciona o nosso coração para Ele. Talvez para alguém esse sermão que eu estou pregando, talvez não para você, para alguém talvez que vai ouvir esse sermão pelo YouTube. Talvez esse sermão que eu estou pregando seja o cantar de galo na consciência de alguém, lhe fazendo voltar, reconhecer a verdade sobre você mesmo e a verdade sobre o seu Senhor. E sabe qual é a verdade sobre você mesmo? Você não é quem você pensa que é. E o Senhor nunca desistirá de você por causa disso. Ele fará você voltar para Ele. Por fim, eu gostaria de mencionar algo que aconteceu há muito tempo atrás, século XVIII, XIX. Havia um pregador muito fiel à palavra de Deus, e ele tinha um sentimento de tristeza muito grande quando ele observava os púlpitos das igrejas de sua época. E ele dizia assim, eu não consigo acreditar que não há mais amor pela pregação do Evangelho. E ele disse assim, em 1893, abre aspas:
Em muitos lugares, presume-se silenciosamente que o encanto especial do ministério pastoral, que é a pregação da palavra, está danificado. A atração singular deste campo de trabalho está, em grande medida, irreparavelmente perdida. Então ele chegou a uma conclusão: estamos perdidos. Não há mais pregação fiel da palavra de Deus. E eu creio que ele não quis ser fatalista ou pessimista, ele foi realista. Ele observou o contexto deles, a realidade do púlpito, dos púlpitos de sua época, e chegou a essa conclusão: está tudo perdido. É irreparável, não é? Eu fico imaginando se ele estivesse vivo hoje, porque ele morreria de novo de tristeza. Mas aí veio um pastor americano, pensando sobre ele, e ele disse algo interessante. Ele disse assim: a afirmação, após 133 anos, se passaram dessa afirmação de Theodore Peace, e essa afirmação ela se repete frequentemente. E esse pastor disse assim: no entanto, eu creio que o Senhor Jesus nos assegurou que a igreja jamais fracassará. A igreja jamais fracassará. O tempo passará e o Senhor preservará a sua igreja. Meus irmãos, Pedro se equivocou ao confiar nele mesmo. Jesus não se equivocou ao chamar Pedro, apesar de Pedro. E o que a igreja precisava entender era exatamente isso quando lesse sobre a negação de Pedro. O ápice da negação de Pedro não está: meu Deus, como Pedro pôde fazer isso? O ápice é: Deus despertou a consciência dele e redirecionou o coração equivocado dele. E a igreja continua. Porque a igreja está fundamentada não na firmeza de seus membros, mas na firmeza do seu fundamento, que é Jesus Cristo. E não é maravilhoso? Após esse choque de consciência, Pedro nunca mais foi o mesmo. Pedro nunca mais foi o mesmo. Meus amados irmãos, continuam sendo as misericórdias do Senhor a causa de não sermos consumidos, porque grande é a sua fidelidade. Por isso que, apesar de nossas inconstâncias, apesar de nossas fraquezas, apesar de nossas negações, infelizmente, apesar de tudo isso, nós podemos confiar de fato que de toda a nossa vida, tudo aquilo que nós temos, Jesus Cristo, Ele é o melhor que nós recebemos. Sabe por quê? Porque somente Ele permanece para sempre e somente Ele é capaz de sustentar a nossa vida, enquanto estamos aqui, até a vida eterna. Eu não sei se você sentiu o que eu senti quando estava vindo para cá. Eu estava vindo para cá e estava ouvindo, né? Primeiro que eu estava parecendo que eu estava andando de madrugada. Nem um gato na rua, nem um cachorro. E aí quando eu cheguei aqui, eu comecei a ouvir gritos, né? Parece que o Brasil fez um gol, né? Nesse intervalo que eu vim. E gritos eufóricos, né? Corneta tocando. E eu pensei assim: Senhor, é mais um entretenimento vazio de propósito e significado. E eu amo o futebol, mas não faz sentido. Nós recebemos o melhor, Cristo, e podemos desfrutar do melhor, Cristo, e podemos adorá-lo como o melhor e maior, Cristo, e podemos desfrutar exatamente desta adoração que oferecemos e ofertamos a Ele, que é o nosso Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, você está de pé, e você permanecerá de pé até o fim, porque você está em Cristo Jesus, nunca por causa de sua capacidade ou fidelidade a Deus. Amém? Vamos orar? E vamos cantar o nosso último cântico. Alguns já estão quase dormindo, né? 8:30 da noite.
Não estamos acostumados, não é